Nessa aula nós vamos aprender a fazer uma canga. O tecido já foi esticado no bastidor no tamanho de 1,5 por 50, que é o tamanho padrão de canga. Se você quiser uma canga que amarre em cima no pescoço, o tamanho tradicional é 1,5 por 90. O processo para transferir o desenho é o mesmo. Você vai ter o molde do desenho que você quiser. Você vai riscar pelo lado avesso do bastidor. Coloco o risco na parte de baixo e transfiro o desenho. Sempre com lápis, nunca com caneta. O que você pode estar usando na musseline para riscar é a caneta mágica, que para musseline, que é o tecido que nós estamos usando nesse trabalho, serve. Transferido o desenho com lápis 6B para o tecido, nós vamos fazer o contorno com a guta colorida ou delineador têxtil. Nesse trabalho, eu usei a cor preta. Também a guta existem várias cores no mercado, você pode estar usando a cor que desejar. É importante, a mesma coisa que o caminho, que feche todos os buraquinhos que ficam no trabalho. Não pode ter nenhum pedacinho aberto. Em todas as asas, fazer um tracejado na borda dela. Agora nós vamos começar o processo da pintura da peça. A guta colorida tem que estar totalmente seca para a gente começar a pintar. Pode-se estar acelerando com o secador de cabelos também. Eu vou começar no barrado, com o pincel mousse número 1. Eu vou molhar o pincel na tinta e vou pintar essa parte de baixo. Não precisa ser uma coisa muito certinha, é para ficar algumas manchas, tomando cuidado de não sair fora do contorno da guta aqui em cima. Após pintar com o amarelo, usando o pincel 411, ele é um pincel redondo de cerdas sintéticas, ele é bem durinho. Eu vou pegar a cor tangerina e vou fazer uns espirais em cima desse amarelo. E vou deixar a tinta abrir sozinha. Com o mesmo pincel 411, eu vou pintar as listrinhas pretas da abelha para ir secando um pouquinho, para pintar a próxima etapa. Então, quando eu começar a pintar as listras pretas da abelha, eu pinto de todas elas, assim vai secando. Também sem umedecer, sem excesso de tinta. E esse pincel ele é bom porque ele não carrega muita tinta. Então corre-se menos risco de vazar a pintura na hora que se está fazendo. Eu pinto uma listrinha de preto e pulo a próxima. A outra listra vai ser de outra cor, é uma sim, uma não. Pintando as listras pretas, enquanto vai secando, eu vou pintando a flor. Para pintar a flor, eu vou usar o pincel referência 475, número 6. Como ele carrega um pouquinho mais de tinta, eu vou usar um tamanho menor de pincel. Para pintar a folhinha, eu não preciso molhar também. Eu venho com a tinta, preencho com o verde claro
E vou fazer uma sombra bem pequena com o verde oliva. Lavo o pincel, pego o verde claro de novo, que é o verde maçã, e sombreio um pouquinho. Para pintar musseline com aguta, tem que tomar muito cuidado, porque a tendência desse pano para vazar na hora da pintura é maior. Então, a gente tem que pintar com pouca tinta. O miolinho, eu só coloquei o amarelo. Vou sombrear com o tangerina. E misturar um pouquinho as duas cores. Nas flores, cada pétala eu fiz em um tom. Usei azul celeste sem molhar sem nada. Usei azul celeste numa pétala. Lavo o pincel. Vermelho carmim. Lavo o pincel e para pegar a próxima cor, que é o laranja. Sempre tomando cuidado para não ultrapassar o limite da gota. Lavo o pincel. Vou pegar o rosa chá. É um rosa bem clarinho. Lavo o pincel. E a última cor é o violeta. Após pintar todas as flores, as listras da abelhinha já vão estar secas. Daí eu já posso começar a pintar a outra parte. Eu preencho a listrinha com amarelo. Nesse caso eu estou usando o amarelo cádmio. Sem umedecer também, o excesso de água faz vazar. E faço uma sombra com o tangerina. Só coloco a tinta e deixo, não preciso mexer, eu deixo a tinta bem marcada. Lavo o pincel, pego novamente o amarelo para fazer o rosto. Preencho com o amarelo. Pego o tangerina e faço a sombrinha em cima da cabeça. Lavo o pincel. No rostinho, sim, eu misturo um pouquinho os dois tons para ficar mais suave. Lavo o pincel e com o rosa chá eu faço uma bochechinha no finalzinho da boca. Vou começar a pintar a asa, vou lavar o pincel para tirar o excesso do amarelo. Como a asa é maior, eu vou usar agora o pincel referência 475, número 10. Eu vou molhar apenas o meio dela, onde é mais claro. E vou colocar o azul inverno na borda de toda a asa. Cuidado com o excesso de tinta. Aproximo da gota. Vou lavar o pincel. E vou misturar um pouquinho esse tom, sempre deixando o meio da asa bem clarinho. Dessa forma eu pinto todas as abelhinhas, tá? Vou deixar todas elas preparadas. Com o pincel referência 411, eu vou fazer pequenos arabescos na canga, usando cores variadas. Venho com tangerina, faço uma espiral, lavo o pincel, pego o rosa,
faço um outro espiral, lavo o pincel, pego o violeta, faço um outro espiral. O espiral fica bem certinho, que esse pincel tem as cerdas duras, então ele deixa o desenho direitinho, certinho. Aguardo a secagem total da peça e vou fazer com agudos arabescos no barrado. Para finalizar esse barrado, nós fazemos arabescos com aguta colorida preta, mas ele tem que estar totalmente seco. Então, se não deu tempo de secar naturalmente, você deve acelerar com secador de cabelos. Essa abelha, o processo de pintura é o mesmo, usando as mesmas cores, só que ela está de lado. Seria esta abelhinha aqui. Usa-se as mesmas cores para estar pintando. Nesse barrado, nós fazemos uns espirais com aguta colorida. Feitos todos os espirais, você pode estar secando com o secador ou aguardar a secagem, tira do bastidor e fixa a aguta colorida a ferro, conforme as instruções da embalagem. Para fixar, coloca-se um paninho em cima da pintura, um pano fino, uma fralda, uma malha fina e passa a ferro 3 minutinhos cada parte do desenho. Em seguida, tira-se a rebarba, né, e faz o overlock. Ele é feito numa máquina de costura, é um ponto especial que as costureiras fazem. Não dá para ser feito à mão, tem que ser com a máquina de costura. Ela toda pintada fica desta forma.